Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 3 de setembro de 2018. O berço dos dinos é aqui. Volte no tempo alguns milhões de anos, e não é preciso ir à Ilha Nublar, o local fictício da série Jurassic World, para se deparar com animais pré-históricos que pesam o equivalente até 3 elefantes. Antes da queda do asteroide que dizimou os dinossauros, 66 milhões de anos atrás, o Parque dos Dinossauros era por aqui. Paleontólogos já identificaram pelo menos 27 espécies de dinossauros que pisaram no que corresponde, hoje, ao território brasileiro. Como, naquela época, os continentes estavam conectados, uma espécie poderia se espalhar do Rio Grande do Sul à Alemanha, pisando terra firme. Alguns dinossauros, aliás, fizeram isso. Parentes próximos do Naesaurus tolentino, espécie da região de Santa Maria, RS, foram descobertos em território alemão. Com as evidências paleontológicas coletadas até agora, os pesquisadores acreditam que os animais fizeram o trajeto Brasil-Europa, e não o contrário. Na região que corresponde à área que vai do Rio Grande do Sul à Argentina, é grande a concentração dos fósseis mais antigos do planeta, o que sugere que os dinossauros podem ter surgido por aqui. O paleontólogo Rodrigo Miloni Santucci, da Universidade de Brasília, conta que o Triássico foi um momento de transição. O mundo deixou de ser tão marinho e passou a ser mais seco. Nesse período surgem os primeiros dinossauros do Brasil e do planeta. Em um cenário semiárido, com alguns rios, viveram dinossauros como o Pampadromaeus barberena. Ilustração ao lado, de pouco mais de 1 metro de comprimento, o Bryolestes schultzii, de 1,5 metro, e o Bagualosaurus agudoensis, de até 2,5 metros. Os fósseis foram localizados na região de Santa Maria, RS. Depois deles, no período Jurássico, há uma lacuna e não se sabe qual era a fauna nessa parte do globo. No Brasil, há poucas rochas sedimentares do Jurássico. Havia grandes desertos que poderiam limitar a distribuição geográfica dos dinossauros e, consequentemente, diminuir o processo de fossilização desses animais nas rochas sedimentares, explica Bittencourt. Bruno Domingos Reuteus. Segundo Langer, enquanto nossos fósseis triássicos estão entre os mais importantes do mundo por retratarem o surgimento dos dinossauros, os exemplares mais recentes, do Cretáceo, se destacam pelo estado de conservação. Foi possível, por exemplo, reconstituir um esqueleto de Machacalissauro foto acima, gigante que chegava a 20 metros de comprimento, encontrado no interior de Minas Gerais. Os fósseis também nos ajudam a entender uma etapa importante do planeta: a separação dos continentes e a diversificação das espécies. Dados geológicos indicam que África e América do Sul ficaram unidas até cerca de 100 milhões de anos atrás. Isso é confirmado pela descoberta de dinossauros similares no norte e no nordeste do Brasil e no norte da África, diz Bittencourt. Nesse período após o Triássico, os dinossauros ocuparam diferentes partes do Brasil, incluindo áreas do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste. Esses animais chegavam a alcançar 40 metros de comprimento. Tão maravilhoso quanto os próprios dinossauros é tudo o que eles nos ensinam sobre a nossa pré-história, opina o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli, que recentemente lançou um livro com o paleoartista Rodolfo Nogueira sobre os dinos brasileiros.
Ed Nogueira. As ilustrações de dinossauros presentes nesta reportagem. Natural de Uberaba, Nogueira afirma que, entre todas as espécies nacionais retratadas, Uberaba-titã ribeiroi é seu favorito por conta do tamanho, chegava a 15 metros, e por ter sido encontrado perto da sua cidade. Daí o nome Uberaba-titã, devido às dimensões, e ribeiroi como uma homenagem ao paleontólogo Luiz Carlos Borges Ribeiro. A nomenclatura de vários dos dinossauros brasileiros remete a locais e profissionais da paleontologia. Santucci, que participou da definição de nomes em 3 casos, explica que o Adamantisaurus meselirai, por exemplo, que chegava a 12 metros, foi batizado assim por conta da região em que foi achado a formação adamantina e como homenagem a Sérgio Mesalira, uma referência na área. Geralmente, o nome da espécie é uma homenagem, faz referência a uma localidade ou a uma característica, diz. O Brasil ainda pode guardar resquícios de outros dinossauros, ainda por descobrir. Eles podem estar, por exemplo, em locais de mata densa. Áreas já mapeadas têm potencial de revelar novos animais. Todo o interior de São Paulo pode ter fósseis, por isso é preciso procurar constantemente revisitar as áreas a cada 1 ou 2 anos, diz Santucci. Os pesquisadores aguardam o período de chuva, que pode lavar o solo e expor novas faixas. Eles também costumam visitar áreas de duplicação de estradas, em que a grande movimentação de terra pode trazer à tona camadas mais profundas. Temos muita coisa para pesquisar ainda, há muitas perguntas. Como os dinossauros chegaram a um tamanho tão gigantesco, quanto tinham que comer para sobreviver, exemplifica Santucci. Do que já foi coletado, falta uma porção pequena a ser analisada. É importante continuar a coletar e fazer o monitoramento. Há muito mais enterrado do que nas gavetas, afirma Langer. O espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, ao comentar a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, afirma: como já dissemos, nem todos os espíritos que trabalham nos fenômenos da natureza têm plena consciência do que estão fazendo. Somente a têm os dirigentes dos fenômenos. A massa é composta de operários mais ou menos conscientes do que fazem, sendo que alguns deles se alegram pelos distúrbios da natureza. Mas, Deus usa de todos os seus filhos, mesmo os mais novos na pauta da vida, lhes dando a tarefa que sua evolução permite realizar. Com isso, e no perpassar do tempo, o seu bastão se encherá de experiências, do que pode recolher para a transformação da sua liberdade no futuro. Os espíritos, pelo dizer dos mais abalizados, vieram do átomo primitivo, e se expressam, na sua grandeza, como arcanjos divinos. Para que cheguem a esse ponto, passam por fieiras de milênios incontáveis, e esses bilhões de anos lhes deixam marcas das leis que devem ser respeitadas. Eles atuam com amor e por amor à suprema sabedoria do universo. Os espíritos que têm conhecimento de causa são poucos, na direção de todos os acontecimentos, porém, Deus está sempre operando em todas as causas, para que os efeitos estejam ligados a elas pela lei de ação e reação. Se nós viemos da matéria primitiva, saída do hálito divino, devemos ter grande respeito por tudo que existe, porque a própria matéria está a caminho para tornar-se espírito, pelo trabalho em que opera há bilhões de anos.
O Espírito e Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro A Caminho. Todos os fenômenos do nosso sistema. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos e com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro 4 da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte no universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. No curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Segundo o Espírito e Emmanuel, a natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam, igualmente, a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando, com as suas experiências, uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Todas as arestas foram eliminadas. Aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada, no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos estranhos, do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais, nesse vasto campo de operações, é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas, que lhe foram posteriores, desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de setembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.